Bem-vindos todos. Muito obrigado por estarem aqui e um agradecimento especial a cada um de vocês que se tornou assinante no Substack, Patreon, YouTube ou que de alguma forma apoiou meu trabalho. Quero que saibam que aprecio cada um de vocês. A Casa Branca está se preparando para cortes massivos de empregos federais, não demissões temporárias, mas cortes permanentes, diante de uma possível paralisação do governo. Com o tempo se esgotando para uma possível paralisação em 1º de outubro, o governo Trump tomou uma medida sem precedentes e altamente controversa. Orientou as agências federais a se prepararem para cortes permanentes em massa de empregos, não apenas demissões temporárias. Isso não é o habitual. Em paralisações típicas do governo, funcionários federais considerados não essenciais são orientados a não comparecer ao trabalho. Isso é, claro, disruptivo, mas historicamente, uma vez que um projeto de lei de financiamento é aprovado, esses trabalhadores retornam aos seus empregos, geralmente com pagamento retroativo. Mas desta vez, o Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca está intensificando a situação. Em um memorando recente, as agências foram instruídas a ir além dos protocolos normais de paralisação. Elas foram orientadas a identificar programas que perderão financiamento no final de setembro e, se esses programas não estiverem alinhados com as prioridades do governo, eles serão encerrados. Essas agências foram instruídas a elaborar planos para eliminar esses cargos de forma permanente, para sempre. Sim, você ouviu direito. Isso não é apenas uma demissão. São dispensas, reduções em massa da força de trabalho, eliminação permanente de programas inteiros se o Congresso não agir. O memorando não mede palavras. Ele afirma que programas sem mandatos legais para continuar e sem financiamento alternativo, abre aspas, não são mais legalmente obrigatórios de serem executados. Em termos simples, isso significa que, se um programa não é exigido por lei e não faz parte da agenda de Trump, ele está na linha de corte. Segundo a Politico, as agências já foram instruídas a enviar seus planos preliminares para esses cortes iminentes. Em uma mudança significativa em relação às práticas anteriores, o OMB, na verdade, não está divulgando publicamente os planos de contingência. Como você pode imaginar, isso realmente levanta preocupações sobre transparência. Eles deveriam divulgá-los. Essa medida gerou uma enorme reação negativa. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, por exemplo, chamou isso de uma tentativa de intimidação, acusando o governo de usar cargos e serviços federais como moeda de troca em um impasse político. Ele alertou que essas demissões provavelmente seriam anuladas na justiça ou revertidas assim que o financiamento fosse restabelecido, mas não sem consequências, é claro. Outra pessoa, Bobby Kogan, ex-funcionário do OMB, foi ainda mais direto. Ele disse: claramente, isso não se trata apenas de planilhas orçamentárias em Washington. Isso pode afetar pessoas reais em todo o mundo, meios de subsistência reais e a economia dos Estados Unidos como um todo. E é exatamente por isso que escolhi enviar este vídeo, porque realmente afeta pessoas reais. E em vez de cortar empregos enquanto a economia já está desacelerando, o que é uma ótima maneira de dar um tiro no próprio pé, por que não diminuir a assistência militar a atores estrangeiros? Isso economizaria bilhões de dólares da noite para o dia, instantaneamente. Mas isso não faz parte do plano, pelo que sabemos. Aproximadamente 4 em cada 10 funcionários federais geralmente são considerados não essenciais durante paralisações do governo. 4 em cada 10. Isso representa centenas de milhares de empregos potencialmente em risco se esses cortes realmente forem implementados. E os efeitos em cascata podem ser sérios. Pense na taxa de desemprego. Pense na demanda do consumidor deles e em tantas outras coisas. Haveria pagamentos que eles atrasariam. Economistas alertam que uma redução em massa de trabalhadores federais, especialmente se for abrupta, pode de fato desacelerar o crescimento econômico de forma mensurável, desestabilizar serviços e prejudicar economias locais, especialmente em estados que dependem das operações do governo.
Alguns programas continuarão de qualquer forma, como a Previdência Social, o Medicare, os benefícios para veteranos, operações militares, aplicação da lei, ICE, alfândega e proteção de fronteiras e controle de tráfego aéreo. Espera-se que esses sejam protegidos desses cortes. Mas muitos outros, especialmente aqueles financiados com dotações discricionárias, não contam com financiamento obrigatório. E são esses que estão vulneráveis. Então, o que está causando o impasse? Os legisladores continuam em desacordo sobre como financiar o governo após 30 de setembro. A Câmara aprovou um projeto de lei provisório para estender as operações até o final de novembro, mas agora os democratas do Senado se recusam a avançar sem negociações, especialmente sobre questões como subsídios de saúde e cortes no Medicaid. Até agora, o presidente Trump demonstrou muito pouco interesse em chegar a um compromisso. Ele cancelou uma reunião planejada com líderes democratas e publicou nas redes sociais que as conversas não serão retomadas até que os democratas, aspas, abandonem suas exigências. Alguns argumentam que a ameaça de paralisação é apenas mais uma forma de os democratas consolidarem o poder para cortar o financiamento de programas que não se alinham com sua agenda. No entanto, também há um contra-argumento. O governo federal tem sido notório por suas ineficiências e alguns programas realmente precisam acabar. Há também uma preocupação mais profunda aqui, é claro. Além desse shutdown, a dívida nacional acaba de ultrapassar 37 trilhões de dólares e os americanos estão cada vez mais preocupados. Na pesquisa mensal mais recente da Fundação Peter G. Peterson, 81% dos eleitores agora dizem que estão mais preocupados com a dívida nacional hoje do que nunca. E operar com déficit a ponto de haver ameaça de paralisação do governo todo ano está claramente relacionado à irresponsabilidade fiscal. Ainda mais impressionante, 77% dos eleitores, incluindo a maioria de democratas, republicanos e independentes, dizem que a dívida deveria ser uma das 3 principais prioridades dos legisladores. E 60% acreditam que o Congresso está no caminho errado quando se trata de responsabilidade fiscal. Este é o maior número registrado em quase um ano. Michael Peterson, CEO da Fundação, resumiu: para onde vamos a partir daqui? Se o Congresso conseguir aprovar a resolução de continuidade limpa, basicamente uma medida temporária de financiamento, antes de 30 de setembro, então esses cortes de empregos não serão necessários. Provavelmente não acontecerão. Mas sem um acordo, o governo federal pode entrar em outubro, não apenas sem financiamento, mas potencialmente com uma redução permanente, dependendo do próximo passo da Casa Branca. As apostas nunca foram tão altas para os trabalhadores federais, para as famílias que dependem dos serviços do governo e para a estabilidade da economia dos Estados Unidos como um todo. As apostas são muito, muito altas. Isso não é apenas mais uma paralisação. É uma potencial reestruturação da força de trabalho federal, que pode-se argumentar realmente precisa ser reduzida, mas talvez não da forma que mais beneficie politicamente um único partido. Isso precisa ser mais equilibrado e razoável. O que você acha das demissões em massa que estão por vir? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Adoraria saber o que você pensa e receber seu feedback sobre o assunto. Como sempre, muito obrigado por assistir. Espero que você considere apoiar meu trabalho. Torne-se um assinante aqui no YouTube, no Substack ou no Patreon. Adoraria ver você nas minhas plataformas sociais alternativas. Tenha um ótimo resto de dia. Até logo.